John Texas falou pra mim. Não, eu que tô falando, garoto. Eu que tô falando. Sabe qual é a sua sorte? Sabe qual é a tua sorte? Pra ele não falar comigo. Diz a ele pra ele não falar comigo. Parceiro. Esse é meu fechamento. Eu não sei zoar o Vasco, você sabe disso. Foi tudo bem em casa? Eu não tô falando Até com porque ele. senão Não você vai tô dormir brincando, junto. não tô É brincando. sério? Eu juro, Pô. cheguei, ele tava dormindo, aí não mandou mensagem. Aí eu passei a mão no pé e disse, já cheguei. Ele, ok. Aí eu fui tomar banho e tal. Aí liguei de manhã, tô dando aula. Liguei de novo, eu tô dando aula. Aconteceu WhatsApp, alguma coisa? Não, aconteceu alguma coisa? Se manda carta. Aí eu disse, aconteceu uma coisa! O Botafogo, eu não vou ler assim, porque eu não vou desrespeitar ele. Dá 3 beijinhos no seu marido quando você chegar em casa. Por que 3 Um beijinhos? beijo pra cada gol antes. Lê lá Não posso você. nada, pô. Lê você lá, ó. O Botafogo passou Eu não vou carro, ler. e venceu por 3-0 do Newton Santos. Flavinho tava lá. Grande Flavinho acompanhou e conta pra gente. Rodou. O Botafogo tinha a torcida a favor, o campo que já está habituado e um time superior. Resultado, logo no primeiro minuto, Adrielson quase marcou. Em seguida, outra jogada aérea e o zagueiro acertou a trave. O líder não deixava o Vasco respirar. Depois do cruzamento, Savarino pegou de primeira. Um golaço. Não demorou para o ataque alvinegro envolver de novo a defesa vascaína. Luiz Henrique, com categoria, fez o segundo, com pouco mais de 10 minutos de jogo. E hoje fizemos mais um bom jogo, um resultado muito importante, uma vitória muito bem conseguida, muito importante também, com 12 primeiros minutos, 15 minutos avassaladores, para conseguir construir uma vantagem que acabou por nos permitir ter um jogo mais controlado. O Vasco se recuperou da pressão inicial e quase diminuiu com Verratti. O Botafogo recuou e o Paulo Henrique obrigou o John a atirar com a ponta dos dedos. O Botafogo explorava os contra-ataques. Igor Jesus desarmou Pumita. Passou por João Vitor, mas cara a cara com Léo Jardim, jogou para fora. O atacante apareceu depois driblando João Vitor e sendo derrubado. O árbitro marcou pênalti, mas foi corrigido pelo VAR, já que a falta foi fora da área. O zagueiro então recebeu o cartão vermelho. Se a reação do Vasco já era difícil, ficou ainda mais improvável. E primeiro a gente tem que pedir desculpa pelo resultado, né? Não é o resultado que a gente gostaria, mesmo sendo contra o líder do campeonato. A gente sabe que é um clássico a gente tem que competir mais, né? Eu acho que os 15 primeiros minutos comprometeu muito o nosso jogo, né? Com um a mais, o Botafogo diminuiu o ritmo no segundo tempo. E ainda assim, Marlon Freitas quase marcou. Para coroar a noite, Júnior Santos entrou e com um leve toque voltou a marcar depois de um longo tempo parado. Não é fácil por ficar de fora, sofri bastante, senti muita dor e eu estou muito feliz de voltar, conseguir fazer um gol, conseguir ajudar a minha equipe, festejar com meus companheiros que vivem um grande momento. O Botafogo chega a 11 jogos de invencibilidade no Brasileiro. O time abre 6 pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, faltando 6 rodadas para o fim do campeonato. Nós não podemos deixar com que aquilo que tem sido o sucesso recente interfira na nossa ambição. Falta pouco para 2024 ser um dos anos mais gloriosos do Botafogo. Esse é o Botafogo que... Oh, que alegria! Bom demais, Vene Casagrande e Lucas Pedrosa, você de casa, ver o nosso time não só vencendo, mas jogando bem e encantando. A intensidade do Botafogo hoje encanta o Brasil. E aí tem muitas camadas aí pra gente analisar, Vene Casagrande, em relação a esse time do Botafogo. Tem 1 mês e meio que o Arthur encontrou exatamente a composição ideal, né?
a gente via ainda muitas escolhas do Arthur durante a temporada, né? Isso aconteceu muito. Eu acho também que pode ter sido uma estratégia por questões clínicas. Isso não é uma informação, é uma opinião minha. E além disso, em outras camadas, a gente vai vendo nesse momento da competição o Botafogo crescendo e crescendo, Vene. O que é algo incomum, porque chega já no final da temporada, o pessoal já vai ficando mais cansado. E o Botafogo tá numa curva pra cima, com o bico pra cima. E aí você ainda olha uma outra camada. Volta do Júnior Santos, machucado durante tanto tempo, um dos caras mais humildes que eu já conheci no futebol, altamente disciplinado, super atleta, volta em 1 minuto, ele marca um gol, Vene Casagrande. Pois é, porque é uma forma de você presentear o que esse cara fez para poder retornar da melhor forma física possível e ajudar dentro de campo. Estamos falando de um Júnior Santos que era o jogador mais importante do setor ofensivo quando ele se machuca. E durante esse período o técnico Arthur Jorge fez o setor ofensivo desempenhar da mesma maneira, sem que a gente sentisse muita falta do Júnior Santos em campo. E ele voltou muito bem. O que eu quero chamar a atenção, que você mencionou muito bem, que em determinados times, chega nessa época da temporada, os times estão destruídos fisicamente. E o Botafogo, muito pelo contrário, ele está crescendo, mas isso é mérito da comissão técnica, juntamente com o departamento médico. Obviamente eles fizeram um planejamento para chegar nessa altura do campeonato, da temporada, e eles estarem bem fisicamente. E eles estão muito bem, tanto é que a gente pôde ver novamente um Botafogo muito intenso contra o Vasco. A blitz que o Botafogo faz ali nos 15, 20 primeiros minutos não é segredo para ninguém, não é mistério para ninguém. A questão é como o time adversário se arma para poder sustentar essa blitz. O Vasco, pelo visto, o Pedrosa vai comentar, não se armou muito bem. Tanto é que o Botafogo conseguiu fazer 2-0 no começo do jogo e depois até diminuiu o ritmo no segundo tempo, com um a mais, conseguiu fazer o terceiro e fechar de vez o caixão do time vascaíno. Lucas Pedrosa, a gente sentiu um amplo domínio do Botafogo nessa... A gente sabe que há uma diferença, vamos dizer, técnica aí dos dois elencos, mas eu sempre falo que isso aqui em clássico regional não vale de nada. Ou vale de tudo. Para você, qual foi o erro do Vasco? E aí, foi o Rafael Paiva? Você acha que realmente é essa diferença técnica? O que fez o placar ser desse jeito? E não foi um placar mentiroso, o Lucas Pedro. Pelo contrário, poderia ser mais. Por que teve um amplo domínio? Foi erro de alguém, na sua opinião, Pedrosa? Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene. Olha, Fernanda, qualquer pessoa que assiste 2, 3 jogos do Botafogo consegue perceber duas características muito fortes, principalmente quando o Botafogo joga no Newton Santos. A primeira característica, os 15 minutos primeiros, são sempre de blitz, de um avassalador Botafogo, de um Botafogo que pressiona muito e tenta matar logo essa partida nos minutos iniciais. Por vários motivos. Porque é uma equipe mais qualificada, porque é uma equipe mais rápida, porque é uma equipe que também precisa entender que o adversário vai ter que se acostumar nesses primeiros minutos com a velocidade do gramado sintético, e o Botafogo se aproveita disso tudo. A outra característica do Botafogo, que é muito bem utilizada pelo Arthur Jorge, é a profundidade. Esses jogadores, Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e também o Igor Jesus, são jogadores muito velozes. Então, eles conseguem ter campo para jogar, eles vão decidir as partidas, porque eles tecnicamente são muito bem entrosados e são grandes jogadores. O que o Vasco fez ontem? O Rafael Paiva, em muitos momentos, eu já critiquei aqui sobre a coragem do Rafael Paiva, o que ele pode ousar. Ele não usou contra o Juventude, ele não usou contra o Cuiabá, ele não usou contra o São Paulo, ele não usou contra o Atlético Mineiro aqui no segundo jogo na Copa do Brasil. Ele resolveu ousar contra o melhor time da América do Sul, que é o Botafogo. Quando ele coloca o Jean Davi como ponta, um jogador que não tem capacidade de recomposição, não consegue marcar sem a bola para ajudar o Piton, e aí o Piton ficou no 1 contra 1 contra o Luiz Henrique, que é o melhor jogador do Brasil. E olha que eu nem acho que o Piton foi tão mal não, tá? O Piton ainda conseguiu conter o Luiz Henrique de alguma forma, mas isso é suicídio. Você teria que ter colocado o Leandrinho ali, que é um jogador mais veloz, que é lateral, que tem cacoete de marcação, para fazer a dobra. Para quê? Para neutralizar justamente esse espaço do Botafogo pelas pontas, onde o Botafogo constrói. O outro ponto é o seguinte: o Botafogo já tinha feito o primeiro gol, e a transmissão até informa isso, que o Vasco estava pedindo para subir linha. Vai subir linha contra o Botafogo, vai ser massacrado. Porque quando você sobe linha contra o Botafogo, o que acontece? Tem espaço em profundidade entre a segunda linha e a primeira linha, e esses caras são letais. Então ontem, para mim, a leitura do Rafael Paiva foi terrível. Ele conseguiu, de alguma forma, parecer que tinha algum tipo de coragem no Vasco da Gama, mas na verdade foi só uma bagunça. O Vasco foi massacrado pelo Botafogo, que é muito melhor do que o do Vasco da Gama, mas tinha que
que ter uma proposta decente. Para quê? Para tentar competir. E qual era essa proposta? Linhas bem estreitas, deixar em bloco baixo para que o Botafogo pudesse avançar a sua equipe e jogar no contra-ataque. Essa era a realidade. Essa é a discrepância que existe do Botafogo para o Vasco da Gama. E o Rafael Paiva foi muito mal nas leituras. Fora, é claro que eu não vou deixar de mencionar aqui, o Hugo Moura foi muito mal ontem, mas tem crédito. O João Vitor acabou sendo expulso de novo, inclusive por uma bobeira do Paek, com 2-0 quis dar passinho de letra, e aí o João Vitor teve que tomar um cartão amarelo logo depois, tomou 1 minuto de novo, segurando o Igor Jesus, e o Vasco no segundo tempo foi só protocolar. Foi uma bagunça, continuou uma bagunça, e em nenhum momento o Rafael Paiva conseguiu competir com o Botafogo. Aqui a gente não tá, meu Deus, o Vasco poderia vencer o Botafogo. A questão é, perder para o Botafogo em 2024 é algo normal para a maioria dos times. O Peñarol foi goleado, o Flamengo foi goleado, o Fortaleza veio aqui sendo um time que estava disputando o título e conseguiu perder também. O Botafogo é melhor do que a maioria dos times que vem jogar aqui no Newton Santos. O ponto é, a postura do Vasco, a estratégia traçada pelo treinador, tanto antes da partida quanto durante a partida, é completamente irreal. O Vasco foi muito mal ontem e tem culpa do Rafael Paiva, mas é claro que a gente não pode falar da diretoria, o que o Botafogo faz na janela, quando a gente fala aqui sobre crescimento físico. Vamos lá, crescimento físico que vocês falaram, correto? Metade desses jogadores chegaram no meio do ano. Jesus. E o Alex Telles? E o Alex Telles, Almada, Vitinho, Igor Jesus. Titulares. Olha quantos jogadores fizeram o Botafogo subir de patamar. Quem garante que o Botafogo, por exemplo, se continuasse com o time do início do ano, além dos problemas físicos, conseguiria estar crescendo na temporada? Está crescendo por quê? Não, ia ter o Júnior voltando só agora. Exatamente, está crescendo por quê? Importante. Porque fez uma janela decente. A realidade do Vasco é bem diferente da do Botafogo. O Vasco gastou 20 milhões de jogadores que não mostram nada. Jean Davi e o Maxime. Além das incoerências do Rafael Paiva. Além de não ter trazido um zagueiro. Além de não ter trazido um volante. Então isso também é culpa da diretoria. Também é culpa do Pedrinho, do Marcelo Santana e do Felipe. Então assim, cara, a situação do Vasco, é óbvio que esse ano, pro cenário que foi, é muito melhor do que se imaginava. A gente está em novembro e a gente não fala de rebaixamento para o Vasco da Gama, mas eu jamais vou deixar de pontuar aqui o campo e bola. Sou grato ao Paiva, ele foi muito importante para o Vasco, ele foi muito bom para o Vasco, principalmente após o Álvaro Pacheco, mas tem mais de 2 meses que o Vasco não joga futebol. Jogou um primeiro tempo bom contra o Bahia e quase sofreu um empate, só não sofreu porque por um milagre do Léo Jardim. Então assim, não é descredibilizando o Botafogo não, que disparadamente eu falo isso aqui há muito tempo, é o melhor time da América do Sul. É que o Vasco ontem nem sequer competiu. Olha, mas tem um ponto que eu acho que é o ponto de luz do Botafogo. O Botafogo tem um elenco muito robusto, personagens importantes, o movimento nos bastidores também. Vocês trazem sempre aqui, não só o departamento médico e todo mundo lá, a questão do scout, das escolhas, do investimento do dinheiro, que nunca é um dinheiro ao léu. A gente tem um ponto de brilho que se chama Luiz Henrique. O Luiz, ele é um menino fora de série. Ele é um menino que muda o brilho do Botafogo. O Botafogo tem um time muito organizado, muito controlado, mas quando o Luiz está, é um Botafogo. Quando o Luiz não está, é outro Botafogo. Ele tem alegria no futebol. E o gol que ele fez ontem, Vene Casagrande, parece uma pintura. Diante dele tinha um dos melhores goleiros do Brasil, fechando o ângulo dele muito bem, que era o Léo Jardim. E ele dá uma penteada no ar na bola, uma coisa espetacular. Eu consegui ver a mágica dele lá da cabine, foi algo surreal. O estádio se impressionou com o gol do Luiz Henrique, que é um cara fora de série, Vene Casagrande. A gente está falando de um craque que para muitos é o melhor jogador do futebol brasileiro, sem nenhum exagero, está jogando muita bola. Não surpreende a ninguém o que ele vem jogando com a camisa do Botafogo. A gente sabe muito bem que era um jogador de alto nível, desde quando estava no Fluminense, foi lá para o futebol espanhol, e o Botafogo foi muito bem na contratação desse atleta. O John Textor, inclusive, fez uma aposta muito alta, e quando digo aposta muito alta, foi um valor extremamente alto. Até a contratação do Thiago Almada, por exemplo, era a contratação mais cara do grupo do John Textor. E ele está mostrando dentro de campo que valeu cada centavo investido na contratação desse jogador. É um craque, o gol ontem, eu não canso de ver, a verdade é essa. Né? Ontem eu assisti várias vezes, hoje também já vi várias vezes, é gol de craque. É um jogador que eu digo que dentro de campo me lembra muito a energia do Ronaldinho Gaúcho, que ele está se divertindo. Ele faz aquilo ali sem nenhuma pressão, está sempre sorrindo. É um garoto que, além de ser um craque, é um craque também fora das 4 linhas, se preocupa com a parte física. É um jogador que tem tudo para crescer ainda mais, porque é jovem e é jogador de seleção brasileira atualmente.